Opa, e aí? Eu começo, né? Boa tarde, professor. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, então. Estão me escutando direitinho? Uhum. Tá. No caso, nós vamos falar sobre o problema de Market Basket. Nós vamos dar continuação ao assunto que já foi introduzido pelo professor sobre frequência item 7. Aí, acho que pode passar, Laís. Que só uma pequena reintroduçãozinha em si, porque o professor Leme já falou, mas tem alguns conceitos que são interessantes relembrar bem, que o Market Basket é um model, é uma forma de encontrar padrões entre diferentes objetos. Por exemplo, ele pode ser usado para descobrir quais produtos de uma loja são frequentemente comprados em conjunto. Aí aqui, não, pera, volta lá para a imagem. Aqui no caso tem essa imagenzinha aqui na direita, que no caso aqui é um conjunto de itens, que são comprados por pessoas diferentes. Aí no caso o que você quer encontrar são diferentes associações que esses conjuntos têm em comum, no caso, probabilidade, por exemplo, aí pode passá-las. Aí, no caso, tem questão de associações entre eles, que poderiam ser mostrados alguns algoritmos. Aqui, no caso, durante essa apresentação, nós teremos mostrados alguns algoritmos auxiliares das associações, mas antes disso, é necessário relembrar alguns conceitos apresentados na última aula. No caso da última aula, seria a última aula que o professor deu sobre esse assunto. Nós temos a questão do suporte em si, que é uma forma de você mostrar o quanto que uns itens aparecem, um item específico aparece, ou um itens em conjunto desses itens, no caso. Nesse caso aí, se você conseguir voltar de novo, Laís, as fraldas de cerveja, nessa imagem, pelo menos elas aparecem 3 vezes em conjunto. Então, o suporte, nesse caso, seria de 3, porque quando elas aparecem juntos, aí pode seguir. Também tem o confidence, que indica a probabilidade de um item ser comprado dado a compra de outro produto. No caso aqui, eu diria que um exemplo poderia ser a chance de, dado que a pessoa comprou fraldas, qual a chance dessa pessoa também comprar uma cerveja, por exemplo. Aí dá para fazer esse cálculo. Mas antes de você conseguir fazer esse cálculo, uma coisa que você quiser calcular também é a frequência em si desse conjunto. E isso pode dar alguns problemas, principalmente, porque aqui no caso nós estamos falando de combinações. Então, por exemplo, dependendo do número de produtos que você tem, esse número de combinações podem explodir para muito alto, um valor muito alto. Acho que até um exemplo que tem lá no livro é que quando você tem dezenas de milhares de produtos, as combinações possíveis chegam na casa dos bilhões. Então, colocar para cada um desses produtos salvar quantas vezes ele aparece com sete diferentes de tamanhos diferentes é difícil salvar isso em memória principal e isso pode causar alguns problemas no caso, mas essa questãozinha em si pode passar, Laís? Nessa questão em si, acho que o João deve comentar um pouco melhor. É, como já foi dito, o problema do Market Basket, que é tipo da frequência de itens, quando meio que um item A é sempre comprado junto com um item B ou vice-versa, ele acaba ocupando muito espaço na memória devido à grande quantidade de dados que se armazena, porque pode ter muita quantidade de item, pode ter muitas combinações entre eles. E quando não tem espaço na memória principal para armazenar toda essa informação, vai ser forçado a carregar uma nova página em um novo disco, o que pode acabar deixando o algoritmo muito lento, acaba prejudicando muito a velocidade de como ele roda. O que meio que faz a potência do algoritmo ser limitada pela memória, do tipo, o algoritmo só vai rodar tão rápido quanto a memória deixar. Pode passar. Aí, para evitar esse problema, existe a ideia da matriz triangular. A imagem não é um exemplo, essa é uma imagem de uma matriz triangular em si, é só para dar um exemplo. Ela não é baseada na quantidade de itens, não, mas ela funciona da seguinte maneira. É uma forma de otimizar o armazenamento de memória necessário na matriz de frequência de itens. A ideia básica do método é que você só pega ou o triângulo superior ou inferior e dependendo e o resto fica vazio. Você acaba pegando só 50% da memória que você usaria se fosse o modelo antigo. É, Isso significa que as pontas do triângulo, todos os itens, eles são meio que estão organizados de maneira simétrica. É, o item A sempre vai ter a mesma quantidade do item B,
É, por mais que isso possa diminuir a quantidade de memória necessária, isso acaba prejudicando um pouco o desempenho, principalmente na hora de reconstruir a matriz para realizar certas operações, como a identificação de padrões frequentes. Mas normalmente isso meio que é uma troca melhor do que o prejuízo dela, porque você não prejudica em relação à memória, mas você prejudica um pouco o desempenho, aí normalmente vale a pena. Pera, aqui no caso, nós também temos outra forma de poder fazer esse armazenamento, no caso, que seria o armazenamento do número de vezes que os itens em conjuntos aparecem, seria esse triples método, que no caso é uma outra forma de armazenar o número de vezes que o item aparece, só que nesse algoritmo é armazenado normalmente a memória principal usando meio que a ideia de uma, não sei se o termo correto é uma tripla em si, mas tudo bem, que no caso seria o IJ, onde o IJ é um par de produtos, no qual você quer calcular a frequência com que eles aparecem nas suas cestas, e o C acaba sendo essa frequência em si que esses itens foram contados, né, passando por todas as cestas. Aí, sendo assim, é possível usar uma estrutura de dados, como, por exemplo, uma hash table, no qual os itens onde o item I e J serão usados como para gerar a chave que você vai usar para acessar o valor C. Aí, aqui no caso, na direita tem a imagenzinha aqui, não é bem desse, não é desse exemplo, não consegui achar um exemplo desse, mas tipo, você tem um nome, que esse nome acaba sendo passado para uma função de hash, e que a partir dessa função de hash você consegue acessar a posição da memória onde está salvo esse valor C, no caso. E isso, teoricamente, aceleraria o processo para você conseguir, diminuiria o processo de você conseguir, aceleraria o processo de você conseguir calcular em geral, em si. De frente do método anterior, não é necessário armazenar o valor de C para quando ele for zero, porque antes, se você voltar um pouco, Leite, antes ali, nessa matriz, é necessário também salvar os valores de zero, então você acaba meio que ocupando espaço à toa, né? Aí pode seguir para frente. Aí, no caso, usando esse método do triples método, se ele não tiver lá, você não necessariamente precisa salvar o zero, você só precisa salvar quando você começa, quando ele de fato aparece, começa com o valor 1. Aí você não acaba salvando em memória combinações que não são úteis para o seu problema, no caso. Você não necessariamente, não aparecem, quer dizer. Ainda assim, esse triples metas, ele necessitam que sejam machinados 3 inteiros, no caso, você precisa do I, você precisa do J, e você também vai precisar para acessar o C, então você acaba colocando aí 12 bytes, no método anterior você poderia utilizar apenas 4 para fazer a estrutura em si, e além disso, por conta de ser uma hash table, você acaba tendo que implementar outras estruturas também auxiliares para garantir um acesso rápido e coisa do tipo. E isso também acaba ocupando memória. E por fim, existe meio que uma regrinha que você consegue saber qual dos dois é bom usar, se seja o triples métodos ou o método da matriz triangular, que seria o número de vezes que o número de vezes que cada combinação possível tende a aparecer, porque vamos supor que nós temos aí combinações de dois produtos, então numa casa aí você acaba tendo um espaço em si é muito grande, se for uma combinação de, sei lá, você tem dezenas de milhares de produtos, com combinação de 2 a 2 é um espaço grande, nós não temos um número aqui, mas é um espaço de busca grande. Então, você tendo conhecimento sobre a distribuição dessas combinações, vamos dizer assim, se você conseguir afirmar que pelo menos um terço dessas combinações aparecem, então, o método recomendado de se usar é você usar o método da matriz triangular, porque ele acaba consumindo menos espaço por conta dessa questão de ele gastar menos bits de memória, menos bytes, quer dizer. E caso você tenha certeza que vai aparecer de todas as combinações possíveis, menos de um terço delas irão de fato aparecer, ou seja, elas estão valores diferentes de zero, o count delas, no caso, então o recomendado é usar o triples método. Aí pode passar. Agora eu vou falar. Como os outros membros do meu grupo comentaram anteriormente, uma preocupação grande quando você faz esse método é o quanto você usa da memória. Então, a priori, foi criada para usar menos da memória, como dá para ver aqui na imagem. E ela, para fazer isso, precisa passar 2 vezes, em vez de só uma como nos outros. E aqui dá para ver
que na primeira passagem ela cria as colunas, 2 colunas. Uma seria com um número correspondente ao objeto e a segunda com a frequência que ele aparece. E aí é iniciado tudo com 0, quando aparece, aumenta o número. Entre os passes, você cria uma regra que define que, por exemplo, nesse caso aqui eu coloquei o exemplo 1%. Você só deixa os itens que aparecem com 1% de frequência e tira os outros. E na segunda passagem, você cria os pares por meio da tabela de frequência, considerando que o par só é frequente quando os dois são frequentes. E aqui na imagem, eu acho que isso ajuda muito a entender que no início tem todos os itens, depois você filtra com os itens frequentes. Você constrói uma regra e depois cria os pares frequentes. A imagem mostra isso várias vezes, porque isso pode ser feito mais de uma vez, que eu vou mostrar aqui no exemplo. Que se você não sabe qual é a frequência que você quer, por exemplo, eu quero a maior frequência possível. Eu posso ir filtrando e quando eu chego num lugar que não sobrou nenhum, eu volto na frequência anterior e esse vai ser o mais frequente. Então, por exemplo, com 1%, você pode ir adicionando 1. Aí você, no próximo, é 2%. E outra coisa que pode ser feita também é, por exemplo, em vez de você pegar só duplas, você pode pegar trios com um mesmo pensamento, ou outros grupos. Eu acho que essa imagem também ajuda muito a entender. E aí, prune seria o passo em que você vai tirando os mais frequentes, e o scan seria o passo que você vai vendo a frequência das coisas. Inclusive, já compararam a árvore, porque no caso, prune é algo que tem a ver com árvore também. Mas eu acho que é mais fácil de entender assim. E é isso a nossa apresentação.